É uma criança, uma pedra e um coelho. Não. Por que eles não são iguais? Qual seria a explicação? Quem que pode intervir? Slow down. É para eu me acalmar, porque eu estou muito correndo. Eu sou perto do Equador. Faz calor. Está dizendo que aqui é um humano, aqui é apenas um objeto, então é um animal. Ótimo. Porque o ser humano ele tem uma comunicação de uma linguagem, a pedra não tem essa linguagem, o animal tem o seu meio de comunicação lá, mas a pedra não tem. Ela tem vida. No entanto, ela não tem a fala ou algo para se comunicar. Todos eles são iguais em termos de imagem, né? Eles têm uma linguagem, mas cada linguagem tem o seu significado, o seu sentido. Então, eu disse sobre se há diferença ou igualdade. A verdade é a igualdade, porque tudo isso mostra a questão da visualização, e todos eles são meios de linguagem, mas cada um tem o seu sentido, mas tudo trata-se de linguagem. Sinal de linguagem. Então, gente, essas três imagens aqui são parte de uma frase do Noam Chomsky. Eu só vou pular aqui, esse homem ali, Noam Chomsky, ele é uma referência no campo da linguística, tá? Sim? Nossa, só estão me dando a dica do sinal dele. E ele falou que a linguagem é uma coisa inata do ser humano. É uma capacidade que já vem dentro da gente. E que se a gente dizer que a linguagem não vem como ser humano, é como se a gente dissesse que uma criança, uma pedra e um coelho são a mesma coisa. Mas a gente olha para isso e sabemos que são coisas diferentes, né? Vocês concordam com isso? Vocês me dão um ok que aí eu consigo continuar. Sim? Então, beleza. Ele falou isso e, assim, pra mim, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu já sabia que a gente era diferente de pedras e de bichos. Mas eu acho interessante porque realmente a capacidade de comunicação, o que diferencia o ser humano de outras coisas que tem no planeta Terra e fora do planeta, né? Então, a gente poderia dizer, como já foi dito, que talvez os bichos podem se comunicar, mas nem a comunicação deles é similar à nossa. Realmente a nossa tem um destaque sobre qualquer outro tipo. Então a gente vai falar, antes de entrar na questão de origem mesmo, eu gostaria de fazer uma diferença entre esses três termos, tá? Isso aqui é... sorry. Eu olho pra você e fico distraída. A gente vai falar sobre esses três termos e eles são bem acadêmicos, vamos dizer. Eles são na base de qualquer disciplina linguística que a gente leciona. Então, aos nossos alunos de linguística aqui no CLM, a gente ensina isso antes de ensinar qualquer coisa de análise linguística ou de tradução. O primeiro termo que a gente vai tocar é o termo linguagem. Muitas vezes a gente confunde o termo língua e linguagem. A gente fala, porque ele fala uma linguagem estranha. E linguagem não tem esse sentido realmente. Tá? Por muito tempo a palavra linguagem tem sido confundida com língua. Então, voltando na fala do Chomsky, ele disse que a linguagem é uma capacidade inata, própria de nós, e específica. Isso
geneticamente os humanos, né? Entre os humanos. Então, a primeira coisa, linguagem é a mesma coisa que dizer capacidade de se comunicar. Tudo certo até ali? Transmitir. Todos concordamos em que a nossa diferença com outras coisas que tem no planeta é o fato de que nós conseguimos nos comunicar? Sim? Beleza. Nosso segundo termo é língua ou idioma. Eu fiz questão de colocar a palavra idioma exatamente para tirar qualquer confusão entre língua e linguagem, tá? Eu fiz questão de colocar as duas palavras. A língua, ela vai ser definida como um sistema de símbolos. E aí encaixa qualquer uma das mais de 7.000 línguas que temos no planeta. Porque todas elas têm um sistema. E é por isso que a gente faz análise linguística, porque precisamos conhecer a estrutura, como são compostas as frases, em que ordem as palavras vêm. Então, quando falamos de língua, falamos de um sistema, tá? Então, recapitulamos. Linguagem é a capacidade, língua é o sistema, e agora a gente cai no terceiro conceito, que é fala. E eu confesso que quando eu preparei a apresentação eu fiquei, poxa, como eu vou preparar isso? É a primeira vez que eu trabalho com esse público. E foi um pouco complicado para mim. Mas quando eu estava pensando sobre os conceitos, eu lembrei que fala é só uma ferramenta. É só uma ferramenta, tá? Do mesmo jeito que a gente tem um martelo ou Chave de fenda. chave de fenda. Eu ia falar atornillador, bem em espanhol. Então é só uma ferramenta. E eu me lembro um professor da faculdade que ele comentava que fala é a realização física da língua. Aí eu comecei a refletir sobre a realização física. Sim? Eu fiquei pensando, a fala a gente consegue ouvir, os sinais a gente consegue ver. Então é realmente realização física, a ferramenta daquele sistema que vimos agora há pouco, tá? Doutor, essa construção foi você que elaborou? Que está em aspas? Não, essa aqui é do curso de linguística de Saussure mesmo. Entre humanos, geneticamente. Então, a gente chega na definição dos nossos três conceitos principais. Língua como capacidade, linguagem como capacidade, língua como código ou sistema e fala como uso da língua. Independente de qual é o estilo, vamos dizer. Sim? É o uso do código. Tudo bem até ali? Oh. Eu tenho sempre uma dúvida. Porque a gente usa esse conceito, essa explicação de que o que diferencia o ser humano é a capacidade de se comunicar. Eu sou da área de comunicação e eu entendo a comunicação de uma forma muito abrangente. Para mim, os animais se comunicam da forma deles. Então, será que o melhor não seria trabalhar esse conceito e dizer que o que diferencia o ser humano é a capacidade de se comunicar por meio de uma língua?
Mas espera É aí. dúvida, tá? Não é só... Acredito que dentro da linguística, muitas vezes as teorias apontam aqui a comunicação entre animais, vamos dizer, é mais questão de estímulo do que comunicação em si, certo? Então, quando pensamos na comunicação, e a gente vai ver um slide daqui a pouco, pensamos em abstração, conexões cerebrais, áreas do cérebro que só o ser humano tem, que são ativadas no momento em que a gente quer compartilhar uma mensagem e que de fato nos diferencia de qualquer outra espécie que coabita esse círculo onde moramos. Sim? Ok. Estímulo, quando tu fala estímulo, o que seria exatamente esse? Ok. Pensemos num cachorro que morde outro cachorro. O outro vai reagir. Isso pode ser um estímulo. Alguma coisa fora do que seria normal que faça ele reagir. Estímulo é alguma ação que faz a outra reagir. Certo? Então, se meu irmão, esse aqui é meu irmão mais novo. Se meu irmão bater em mim, eu vou virar e vou bater nele. Esse aí é um estímulo e uma reação. Sim, então é mais ou menos nesse sentido. Mas existe uma comunicação sem ser estimulada também? Então, é porque a comunicação vai entrar na questão de abstração. Mas quando Sim. um lobo uiva para a alcateia e, de alguma forma, a alcateia entende que aquilo é para fazer determinada coisa, ali não há uma comunicação? Eu chamaria ainda estímulo. Estímulo. Ainda estímulo. É uma questão de conceito. É uma questão de conceito e aí a gente poderia entrar nas teorias condutuais. Teorias? De conduta. Condutuais. Sim? Que não vão fazer parte desse aqui, mas eu vou fazer o comentário, talvez surjam algumas outras questões, né? Que eu acho extremamente interessante. Fala. Tá. Então vou deixar ela responder e aí eu retorno para a sua pergunta. O termo fala, ou língua, e essas questões que não falam, como isso se torna uma linguagem? Por exemplo, os surdos não têm fala. Né? Então, está certo esse conceito? Fala. Então, por isso falamos de uso da língua, independente de como é, se é falada ou se é por meio de sinais. É o uso dela. Infelizmente, e aí eu vou não justificar, mas falar pelos linguistas do mundo. Por muito tempo, a gente viu a galera que só falava. E infelizmente os termos ficaram. Por isso é que a gente precisa fazer uma diferença. E por isso eu fiz questão de mostrar definições para vocês. Porque não se trata só de emitir um som, mas em si o uso do sistema. A isso que eu estou me referindo com fala, o uso. Vitória, então no conceito que você trouxe, estaria equivocado nós usarmos o termo linguagem animal? Estaria equivocado usar no conceito que você está trazendo? Linguagem animal. Vendo a linguagem como capacidade, estaria errado. Obrigado. Aurélio, e aí eu volto aqui, já vou voltar com É você. porque dentro do estímulo, ele anda junto com o instinto. Então, por exemplo, quando a mãe pássaro chega lá para alimentar o seu filhotinho ali, ela vai lá e estimula com atos e o instinto que ambos têm, ele faz com que o bichinho lá abra a boca e a partir dali ele comece a entender que quando a mãe chega, então ele já abre logo a boca. Então houve um estímulo e um instinto animal, por isso não seria a linguagem animal, mas sim instinto animal que entram aí em conexão para que haja essa sobrevivência.
termos acadêmicos, né? Então, quanto à questão de um estudo mais profundo, na realidade, assim, em um dia, acho que é impossível a gente ter uma memorização, uma compreensão. No entanto, por exemplo, você vê ali a teia de aranha tecida numa perfeição tão grande. E quem é que ensinou essa aranha a fazer essa teia? Né? De repente, quem é que mostrou a ela os métodos, como é que pode fazer tecer essa teia? Então, isso é um estilo de linguagem dela, né? Ou uma motivação, um instinto. Questão do uivo do lobo, por exemplo. Quem ensinou ele a uivar para trazer uma união entre a alcateia? No caso da tartaruga, por exemplo, de se mover, trazendo o corpo para dentro do casco, né? Essas questões a gente fica pensando, quem é que ensinou? Então, cada grupo tem o seu meio, né? Ali de comunicação. Por exemplo, formiga, né? Como é que ela se comunica? É pela teia? É pelas antenas? Né? Uma fala com a outra, se comunica ali pelo mover das antenas, ela consegue chamar as demais para ir em busca do açúcar ou coisa parecida. Então, assim, cada grupo tem a sua capacidade, né? E nós, quanto seres humanos, não temos a capacidade de nos comunicar com ele, mas entre os nossos pares, né? Então, por exemplo, a questão do ensino da língua de sinais, né? A gente precisa passar um tempo trazendo essas informações, repetindo, né? Mas assim, a gente percebe que não há uma completude de compreensão das diversas línguas de seus pares. Cris, você queria falar alguma coisa ou posso voltar na pergunta aqui? Bom, tentando juntar esses três níveis aqui, linguagem, língua e fala, né, ou uso da língua, né, para ficar mais fácil, mas uma coisa que nós humanos temos, e eu acho isso fantástico, é eu conseguir fazer vocês pensarem exatamente o que eu estou pensando, né? E isso passa de uma faculdade mental, né, da minha estrutura da linguagem, o que eu quero proporcionar a vocês, né? E isso depois transmite a uma estrutura linguística, que a gente vai falar que é língua, idioma, para depois eu estimular isso, se é falante através das cordas vocais, se é ao público, a comunidade através dos símbolos, para que ao chegar em vocês, esse estímulo venha a processar o que eu tinha feito no início, a ponto de fazer a gente criar coisas que não se criavam. Então, quer dizer, esse é o grande diferencial. Os animais têm um certo nível de linguagem? Tem. Mas ele consiste naquilo que o Patrick falou, né? A aranha vai fazer só a teia, né? A tartaruga só vai fazer o cabeça, né? Você não vai ver tartaruga fazendo teia, né? Porque nem sei se ia falar teia de tartaruga, né? Ia ficar estranho. Então a gente vê que há essa limitação, mas a capacidade de passar o pensamento para o outro porque quando o lobo uiva, ele tem alguns códigos que eles vão falar, ou é atacar ou é juntar. Fora isso, ele vai falar assim, por que ele está uivando agora? Eu não quero ir agora. Ele não vai fazer isso. Mas os humanos fazem, né? Então imagina só, e eu queria fazer esse teste aqui com o pessoal mesmo. Nós estamos perto do horário do almoço. E você fica imaginando aquele bife suculento. Eita glória. Grelhando ali. Lobo não fazia isso. Tartaruga não faz isso. E eu consegui reproduzir a imagem na minha cabeça, na minha estrutura de linguagem na cabeça de vocês, usando todos esses passos. Isso é algo que eu não vejo aranha, lobo, pedra fazer isso, né? E isso é o que difere a gente dos demais. Obrigada, Cris. E é por isso que eu volto então no primeiro, capacidade de se comunicar, tá? Por uma questão de tempo, qual é o seu nome?
ver como a cabeça dos outros está funcionando também em relação a isso aqui, tá? Então eu vou continuar e se a gente tiver tempo no final, então voltamos nele. Então, pensando então que a capacidade de se comunicar é exclusiva nossa, eu preciso então falar do cérebro humano. E eu não vou falar muito dele também, né? Mas como a gente vem com a capacidade inata de se comunicar, logo nosso cérebro vem adaptado para isso. A gente tem um monte de coisas na nossa cabeça que influenciam na comunicação. Especificamente, a gente tem, por exemplo, a área de Broca, que é a raiz, o centro de processamento da linguagem, né? E junto com isso, a gente vai ter outras coisas. Temos a área de Wernicke, que coloca significado, e temos, no caso dos falantes, as pessoas que ativam uma área no cérebro para poder fazer os movimentos necessários. Eu estava lendo um estudo ontem que no caso de falantes, a questão da audição se ativa um pouco mais e na questão dos surdos, a parte visual se ativa mais. Então a gente vê que o nosso cérebro, independente do tipo de sistema ou do uso da língua, vem equipado para a gente poder se comunicar. Ele tem todas as partes aqui dentro para poder fazer a coisa funcionar. É vendo? Então vou ativar um pedacinho lá que é especificamente para focar a visão. É ouvindo? Eu tenho um outro lado que vai se ativar mais, tá? Então é muito, muito interessante. No estudo que eu estava lendo, a galera estava dizendo que no caso dos surdos, o processamento de vocês, além da questão da visão, tem uma questão espacial e social. Então a gente também enxerga outras coisas nesse meio. Muitas vezes não somos conscientes, mas o nosso cérebro, que já veio totalmente preparado, ele está fazendo todas as conexões necessárias. E isso nos diferencia, então, do restante das espécies. Tá? Então agora sim chegamos na origem. Ok? Então a gente tem algumas coisas aqui da própria origem. E a primeira coisa que eu gostaria de tocar, e eu mudei meu slide. Deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê meu slide? Eu acho que é aqui. Essa. A primeira coisa que a gente vê é a questão dos sons ou coisas naturais. Uma das hipóteses da origem da linguagem é pensar que a galera ouviu e começou a reproduzir. Mas aí eu fiquei pensando, não é só questão de ouvir um som. É questão de também ver como vocês atribuem nome nas pessoas. Qual é a primeira coisa que vocês fazem para colocar um nome numa pessoa? O nome que você fala o sinal? Sinal, Sim. no caso, Os sinal. surdos, para dar o sinal. Sinal. O que a gente faz primeiro? Será as características da pessoa, principalmente. Uma característica da pessoa, alguma coisa que identifique, né? Então, a origem da linguagem pode estar ali. Coisas naturais que nos ajudam a atribuir nomes. Para alguns vai ser sons, para outros características. Tá? Então, a origem está ali. Coisas naturais que nos ajudam a atribuir nomes. Uma outra hipótese se encontra na adaptação física. Tem algumas teorias que falam que quando o homem começou a comer carne, a questão da boca mudou, a mandíbula, tá? Isso nos permite produzir alguns sons. Eu lembro ter lido um estudo sobre a quantidade de articulações, no sentido de produzir som, que apareceram por conta da mudança na boca da pessoa, tá? Então, adaptação física. Essa é uma outra opção que a gente tem. E só porque eu esqueci e eu fiz aqui a anotação para não esquecer, eu vou voltar na questão dos sons naturais, porque a Raíssa, que está lá atrás,
traduzir, mas eu achei interessante como um surdo na Itália estava fazendo interpretação de ópera e de teatro, né? Então ele fez uma lista do tipo de movimentos ou de sinais para ele poder traduzir. Eu achei extremamente interessante. Então ali que está a origem da linguagem. Coisas externas que nos ajudam a atribuir nomes, palavras, sinais. E aqui ele tem a questão da dinâmica da música e a sequência de sinais que ele ia fazendo, tá? Depois eu peço para a Raíssa distribuir, mas eu achei extremamente interessante, porque são coisas externas que nos ajudam no processo de comunicação, tá? Ô Vitória, deixa só eles entenderem, traduzirem aí na Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu para fechar. eles verem melhor Sim. como ele transcreveu. Essa parte aqui, Raíssa? É só para eles entenderem o que ele está Vai devagar. mais devagar. Entendi. Então temos, por exemplo, a pessoa que estava interpretando, ele ficava no palco, né? E através dos sons com amplificadores, ele ia interpretando as ondas, né? E eu vou voltar aqui rapidinho. Se algum de vocês sabe de música e tal, esses aqui são termos em que a gente enxerga a velocidade da música. Se ela está mais rápida, se ela está mais devagar. Então, cada uma delas foi interpretada de um jeito diferente para que a comunidade surda soubesse que tinha alguma mudança lá nas vibrações. Então, são estudos que estão sendo feitos, né? Estudos novos. E aqui tem a questão, o tempo de duração, o tempo de cada uma dessas dinâmicas. Então, eu achei extremamente interessante como podemos construir, como podemos comunicar coisas externas, tá? Eu sou venezuelana. Lá é quente, pode traduzir isso. Lá é quente, então é tudo muito rápido. Pode ir. Tem um filme chamado Meu Adorável Professor, se eu não me engano é o nome do filme. Eu assisti e eu achei fantástico porque conta a história de um professor, uma história real, de um professor de música que teve o seu primeiro filho querido e num evento ele descobriu que ele era surdo. E o filme todo trata essa questão do como é que ele se comunicava e o filho amava a música. E no final ele tenta representar, estimulando ele a essa musicalidade para o filho, falando que realmente é importante, independente da situação, da condição, ele também poderia aproveitar a musicalidade. Então, se você não viu, eu encorajo você a ver um dia o filme, é muito bonito, ele retrata essa questão dos estímulos, né? Dessa questão. Então, tem gente que usa a variedade de luzes, outros usam símbolos mesmo para tentar fazer a música. E hoje de manhã, eu acho que para a linguagem de sinais eu sou muito desafinado. Eu tentei fazer um pouquinho, mas não consegui. Mas conforme eu estava vendo o ritmo, eu conseguia identificar, eu acho que é essa música. E a Vicky estava do lado e eu comecei a resmungar, murmurar na cabeça a letra, e eu falei assim, se encaixa certinho, e mesmo não entendendo o que significava, a gente estava em sintonia, porque na minha cabeça, e aí a gente vê essa capacidade, mesmo não entendendo os sinais, o que ela estava reproduzindo na cabeça dela veio para minha cabeça. Isso animal me faz. E só para acrescentar a fala do Cris, eu sou venezuelana. Só para acrescentar na fala do Cris, a Cíntia, ela estava até levando o tempo. Não sei se vocês enxergaram isso. Sim? Ela estava levando o tempo da música. Então, realmente, um conjunto de coisas. E aí é que está a origem da linguagem. Quais são esses elementos externos que a gente está pegando para
levar através de um sistema linguístico, essa é a língua, né? Qual que é o uso que damos para isso? Continuamos? Então, outra das possíveis origens da linguagem é a adaptação física, eu já falei. A outra é a genética. Logo no início eu comentei para vocês que é uma coisa que passamos entre os humanos, é genético, tá? Então, a capacidade de comunicação já vem do nosso pacote. Quando eu comecei a preparar a apresentação agora de manhã, conversei com algumas pessoas, eu falei assim, gente, é a configuração de fábrica que a gente tem. Aí eles falaram, é muito difícil, vai complicar mais falar isso, né? Mas realmente é a nossa configuração, a gente vem assim, capacitado para se comunicar, tá? Para transmitir conhecimento. Então, com essa capacidade de nós comunicarmos, a gente também tem a questão da interação social. Porque qual é o sentido da língua se a gente não tem outras pessoas ao nosso redor? A gente até pode pensar sozinho. Eu já encontrei o meu irmão trabalhando e falando sozinho. Aí eu chego perto e falo, você está falando com alguém? Fico até preocupada. Mas ele fala, não, só estou organizando as minhas ideias, tá? Mas a língua serve para isso, para a gente falar com outra pessoa. Então, se você chega e encontra uma pessoa falando sozinha, automaticamente você pensa, ou ela é doida, porque está falando sozinha, ou ela está imaginando alguém. Mas você sempre... pode ir. Essa capacidade da linguagem, da observação, do uso corporal, dizendo que o corpo fala, né? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Faz de novo. Tá. Nós estamos tratando de um tema da linguagem, né? Então, assim, de repente qualquer pessoa está andando e eu tenho a percepção de que o movimento do corpo da pessoa está falando alguma coisa, não necessariamente pelo fomento, o som, né? Sim. Nós temos essa percepção, é isso? Também é isso. Eu vou voltar na questão do cérebro rapidinho e tem uma coisa muito interessante. As pessoas que ouvem não tendem a interpretar com muita... não é só a questão da facilidade. Quando a gente enxerga alguém fazendo sinal, a gente às vezes não associa com um conceito específico. Mas o cérebro do surdo tem a capacidade, porque ele está treinado para isso, para interpretar qualquer gesto e transformá-lo em informação linguística. Tá? Então, no caso que o Paulo, o nome dele, o caso que o Paulo está apontando é muito legal, porque quando você chega alguém num lugar e a pessoa chega assim, você automaticamente pensa, ela veio correndo, ela está com pressa. Então são informações que a gente transforma a partir de coisas que não foram, talvez, colocadas linguisticamente falando. Então realmente é tudo, é tudo, é tudo. Vitória, posso dar um Expressão exemplo? facial. Pode, eu sou super colaborativa. Percepção de várias formas. Eu não sei, eu quero pedir ajuda e a comunidade surda pode me corrigir se eu falar errado, mas eu fiquei pensando, por exemplo, nos surdos que moram no interior e que não têm contato com a comunidade surda. Então eles passam ali 10 anos, 15 anos da sua vida em meio de uma comunidade só oralizada. Mas esse surdo, ele vai criando o que a gente chama, em alguns estudos linguísticos, dos sinais caseiros. Então, são sinais que eles criam, né? Eles utilizam as suas estruturas, porque é inato do corpo
sinais caseiros, agora passa a entrar numa estrutura linguística gramatical que a gente chama da língua brasileira de sinais. Então, ele nunca deixou de comunicar, ele já comunicava, ele já se utilizava da comunicação, da linguagem, da língua, de tudo, mas depois ele é inserido nessa comunidade. Eu não sei se eu estou errada ou estou certa, é pergunta, eu estou só pensando. Não, está correto. Está correto. Apenas para complementar aqui, ó, ela tem o tio surdo e geralmente aconteceu isso mesmo. Uma tia. Ela tem uma tia surda que é esse caso que você explicou. Então, isso aconteceu com a minha tia, que é surda. Ela mora em um local bem distante, no interior, não é usuária da língua dos sinais, apenas os sinais caseiros. E ao adentrar na comunidade surda, ela não tinha um conhecimento de tudo aquilo, né? Até porque ela já é de idade, né? Tem uma idade mais avançada, mas é muito inteligente, né? Sabe se comunicar através da língua dos sinais, mas da forma dela. Ótimo. Então isso só continua confirmando o que a gente está falando. Que é de nós mesmos, né? A capacidade. Ok. Quando a minha mãe me teve, ela já descobriu que eu era surdo, que era surda, né? No entanto, assim, eu trabalhava com sinais caseiros, né? Eles me ensinavam alguns gestos, por exemplo, de frango, esse é o sinal. Mas aí eu usava o movimento das asas. Os sinais bem caseiros mesmo, a respeito de tomar algum líquido e tal. E ao me deparar com a comunidade surda, a gente tem essa percepção da multiplicidade de sinais, né? E aí eu era muito básico. No entanto, assim, o cérebro ele começa a ter essa percepção. Mas como a comunidade sinaliza fluente, muito rápido, com paciência, com o tempo, o nosso cérebro ele vai se adaptando e a gente tem uma compreensão disso. Eu quero tomar um exemplo dela, porque logo na questão da origem eu falei dos sons naturais, e aí a gente fala da onomatopeia, para falantes, né, e ouvintes. Mas o sinal que ela usou para frango é basicamente uma onomatopeia, se a gente pensa no sentido da questão, né? Só que é uma adaptação do que ela de fato viu. Então a questão da linguagem permanece ali como capacidade nossa. Ele está soletrando, né, a palavra? Eu estou soletrando onomatopeia para explicar para ela o sentido. Eu estou amando a participação de todos. Continue participando. Minha pergunta é a seguinte: eu fico imaginando sobre a questão dos animais, né? O lobo, o cachorro, os pássaros, quando eles nascem, por exemplo, né? Na questão do lobo, por exemplo, a mãe dele sai e deixa ele lá um tempo sozinho. Ele cresce, mas já sabe como uivar, né? Isso é inato dele também, é isso? Né? É inato dele também essa questão? Nós, quando seres humanos nascemos, nós temos também uma linguagem inata, né? E depois apenas com os ensinamentos a gente desenvolve isso, né? Então, a questão do ensinamento da parte da linguagem quando ser humano. Os animais é da mesma forma? Então, dos animais, eu nunca estive lá com eles, mas eu posso falar do ser humano. E aqui eu vou ser bem linguista, assim, extremamente linguista. Esse homem que eu mostrei aqui, ele falou lá nas teorias dele que existe uma coisa chamada gramática universal. E que quando o ser humano nasce, ele já vem capacitado para usar a gramática universal. Mas como ele está inserido num contexto cultural específico, numa comunidade específica,
Então aí vem, por exemplo, a pergunta. Eu nasci na Venezuela, me criei com pais falantes de espanhol. Eu falo espanhol. Tá? Então meu cérebro se adaptou àquele contexto, àquela comunidade. Tá? Tá difícil, gente. Tô falando devagar. Não, tá bom, Vitória. Tá normal. Aí, gente, nosso cérebro vai se adaptar àquela comunidade, àquele círculo, porque a gente já vem equipado para aquilo. No caso dos animais, eu vou chutar dizer que eles vêm equipados para aquelas coisas que eles fazem. A aranha vem equipada para fazer a teia dela, do mesmo jeito que o lobo vem equipado para... O que ele faz? Uivar. Eu tô aprendendo a falar português, gente, tá? Então, eles já vêm equipados para essas coisas. Do mesmo jeito que a gente então vem equipado para se adaptar numa comunidade. Acho que essa questão de adaptação, eu entendo porque eu nasci ouvinte, né? E eu tô perdendo a audição aos poucos. Então agora eu tenho que fazer todo esse processo de adaptação, de ser ouvinte para a comunidade surda e aprender a Libras e aprender como me portar nos lugares da questão de acessibilidade e tudo mais. Então realmente é todo um processo de adaptação que tem que fazer, né? De apropriação da língua, de apropriação da cultura e tudo isso. É todo um processo mesmo. Ótimo. Alguma outra pergunta? Aqui? Nós temos aí 3 palavras, né? Linguagem, a língua e a fala. Por exemplo, ele tem a língua dele, é uma língua nativa, digamos assim. Um exemplo aqui da França. A minha língua é uma outra língua, diferente. Então, quando nós nos encontramos, ele tem códigos que eu vou achar diferente. Falar, não, eu preciso transmitir os meus códigos para ele, e ele precisa se esvaziar dos códigos que ele tem. Isso é certo, é correto ou é errado? Está certo. Está certo. Porque o que todos compartilhamos é o primeiro estágio. Todos somos capazes. Só que todos temos, ou muitos têm sistemas diferentes. E para eu poder fazer uso da língua e uso da comunicação, que é ser entendido, a gente tem que falar o mesmo código. Mas não necessariamente se desvencilhar da sua língua. Não. Por exemplo, você é venezuelana, você tem as vogais cerradas, né? Não tem vogal aberta. Ou muito aberta, que aí então, a gente vai fala pro extremo. estranho. Mas isso não é problema para comunicação, né? Isso não tem problema. Eu queria só lhe dar uma informação, então, não sei se você sabe, mas a capacidade de fala, ela também está no surdo. Sim. Deus o criou com a capacidade falante. O que Sim. acontece? Existe a questão filosófica, né? Nós temos uma geração usuária da língua de sinais. A geração passada era oralista. Então, na luta, é normal que vá para o outro extremo. Sim. Então, nós temos poucos surdos oralizados, bem oralizados, por causa da conquista da língua de sinais, né? Mas a fala está neles. A fala não diz respeito apenas ao uso de sinais. Essa é uma adaptação que a gente faz para que eles entendam perfeitamente a fala. Mas a fala, a partir do elemento do cérebro que você mostrou ali, o surdo ele não nasce, quer dizer, caso haja exceção, mas via de regra o surdo não nasce com aquele, como é que eu posso chamar? Aquela parte cerebral ali isenta. Está lá nele, né? Exatamente. E aí, essa fala dele, esse órgão que o capacita a falar, não apenas na língua de sinais, mas também emitindo sons. As cordas vocais de uma pessoa surda são saudáveis como a nossa. Sim, e por isso que eu defendo mais a definição de uso da língua. Quer dizer, uso de um código. Se você está usando sinais, ou se você está usando seu aparelho fonador. Isso, perfeito. Independente, eu uso da língua. Qual língua? Aí a gente sobe o nível, né? É língua de sinais, é língua portuguesa, é língua de sinais venezuelana. É qual língua? Entendeu? Então é mais a questão do uso em si, do que do aparelho envolvido. Perfeito. Continuamos?
Breno? Diferença na questão do surdo e do ouvinte nessas áreas cerebrais é a questão do ouvinte, por exemplo, a associação dos sons que ele ouve, né? Isso sendo transmitido para a fala. No caso do surdo, por exemplo, aquilo que ele visualiza, ele transforma em sua língua de sinais, né? Então é só uma comparação, tem essa diferença, não é isso? Sim, e os estudos... pode continuar. O ouvinte, né? Ele tem uma língua oral, oral auditiva, né? E o surdo, ele tem uma língua espaço-visual, né? Ele tem uma língua mais espacial visual. Sim, e é o que o estudo que eu coloquei demonstra exatamente isso. O que é responsável por conexões visuais no nosso cérebro é mais ativado no surdo, porque ele depende disso. Sim? Aparelho receptor diferente, né? Sim. O auditivo é visual. Sim, é um local diferente no cérebro que se ativa mais. Continuamos aqui. Então, já matamos sons naturais, a adaptação física, interação social, genética. E eu vou retornar um pouco na questão da interação social, só por uma questão de falar de linguagem mesmo. Hoje, muitas pessoas utilizam os emojis para se comunicar. Sim? Sim. Emojis? Qual o sinal de emoji? Boa. Então, a gente olha... Esse aí, faz esse aí, Luiz. Faz esse aí. Então, a gente olha... Faltou o sorriso. Muito bem. Embora que a gente não tenha uma palavra escrita, a gente consegue entender alguma coisa, né? Entender o significado disso. Qual é o significado de olhar para esse emoji? Namorado. Apaixonado, amar, amei. Besta. Besta, amei. Apaixonado, besta. Isso é a mesma coisa. Então, a gente vê, olha só, a comunicação, gente, ela, assim, a gente consegue estabelecer significado através de uma imagem, tá? E isso aqui é social, porque muitos de vocês concordaram com a questão. Então, isso aqui é uma coisa social. Não tem como você pensar na linguagem e na comunicação sem você pensar em transmissão de mensagem, tá? Sem você pensar em uma comunidade que você vai transmitir ou levar uma mensagem. O que pensamos quando olhamos essa? Triste. Tristeza. Choro. Porque não tem dinheiro. Estamos juntos. Eu pensei que ele estava enamorado, mas me chamou de besta, aí eu vou chorar. Isso mesmo. Então, juntos. Falou que você também pode expressar Expressar o quê? Luto. Então, a gente consegue construir um conhecimento comunitário. E o interessante é que não foi a gente que inventou os emojis. Nem sei quem inventou os emojis. Mas a gente consegue construir o significado. Vou aqui com o Paulo e depois com o... É engraçado, né? É engraçado, por exemplo, olhando, né, para esse emoji chorão aí, a gente não sabe se é verdade ou mentira, né? Se é só um sentimento. Tem como descobrir se o sentimento é verdadeiro? Aí a gente não chega, né? Aí é só Deus que olha no coração. E aí eu quero mostrar mais um, gente. Esse aqui. Chorando de rir. Chorando de rir. Mas eu vou contar um negócio pra vocês. Na Venezuela, a geração da minha mãe, vamos dizer, ela tem 58 anos, talvez. Sim. Achava que esse aqui é a mesma
Logo, né? A gente nunca vai pensar que esse acabando de rir. Realmente acontece isso nas mensagens, né? Às vezes a pessoa manda o emoji errado. Manda o emoji errado, logo mandamos a mensagem errada. Então veja como o nosso cérebro construi conhecimento, construi mensagens, tá? E finalmente, a nossa última é a questão da fabricação de ferramentas. Esse título soa muito estranho, né? Porque quando eu li essa hipótese, eu pensei em martelo, pensei em chave de fenda. Mas, na verdade, a questão da fabricação de ferramentas se refere a toda essa habilidade que estamos falando, que a gente atribui nomes. Então, quando você construi uma coisa, logo você coloca um nome nela, para você poder chamar ela. Então, até a questão de pensar, eu preciso de uma ferramenta para fazer X coisa. E eu vou chamar essa ferramenta de Y. É uma capacidade exclusiva do ser humano. Tá? Talvez como exemplo seria o próprio dar nome, dar sinal para alguém, né? Eu primeiro preciso conhecer, preciso estar aí, né? Para poder ter uma referência de como eu vou chamar essa pessoa. Sim, porque faz parte das nossas necessidades como ser humano, que as coisas tenham nome, para a gente poder falar sobre elas, tá? Então, é uma necessidade. Paulo? Por exemplo, às vezes tem muitas sinalizações que é errônea, né? E isso deve ser consertado, tem que ter uma ferramenta que conserte isso. Isso já depende da comunidade. Não compete a mim falar que a pessoa está errada ou não. Está dizendo que essa questão da fábrica de ferramentas, como isso se dá, isso pode, nós podemos dizer que isso estou falando aqui. Explicando que ele só está resumindo para ele, tá? Só resumindo. Então, assim, ele está dizendo que essa questão da fabricação de ferramentas, por exemplo, uma pessoa que sinaliza erroneamente e eu faço uma correção, isso é uma forma de ferramenta para correção da língua? Eu acho que ele está entendendo errado o conceito. Sim. Quando falamos de fabricar ferramentas, só um momentinho, só estou me referindo aqui. Hoje a gente tem muita tecnologia, certo? A gente tem telefone, tem tablet, tem canetinha para o computador. É muita tecnologia. Conforme o ser humano vai criando aparelhos, ele tem que ir criando nomes para os aparelhos. Então é essa habilidade. Aí também está a questão da origem da linguagem. Eu não sei o que é gíria em português. Eu posso exemplificar? Pode? Geralmente as comunidades indígenas, por exemplo o Tupi e outras também, eles se autodenominam gente de verdade. Né? Gente de verdade. Quando eles conhecem alguém que não é gente como eles, gente de verdade, então, por exemplo, os Tembé chamaram de Garaiu. Ele é diferente, ele precisou dar um nome àquilo, né? Só que os indígenas, para os estrangeiros, né? Os indígenas que não são da etnia deles, eles já têm uma outra nomenclatura, que é Auá. Auá é um tipo de homem, que não são eles, não são gente de verdade, mas são quase mais parecidos com a gente. E o não indígena, então, ele já é Caraiu ali, né? Não é gente de verdade como a gente. E eles precisaram criar um termo para se referir a eles. Né? Da mesma forma que, por exemplo, uma comunidade indígena que não tinha facão, eles conheceram facão, como que nós vamos chamar isso aqui? Não sei. Né? Eles criaram uma forma para se referir ao facão. Isso mesmo.
meios para que esse termo seja conhecido e organizar uma estrutura para que isso se faça conhecido no meio de todos, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então eu vou só retomar o exemplo do Aurélio. O Aurélio falou de comunidades indígenas, como os Yanomami, em Roraima. Antes da entrada dos não indígenas, eles desenhavam com a ponta do dedo. Pode contar, cara? Eles desenhavam? Desenhava com a ponta do dedo. Com a ponta do dedo. Com a entrada de não indígenas, entraram as canetas. E eles chamavam como? A coisa de escrever. Ou a coisa de pintar, na verdade. Então, o ser humano vai criar nomes quando ele precisa que a coisa seja conhecida, como, eu não sei o nome dela, mas como ela mencionou. Então, a todo esse processo de criar, de estabelecer, é chamado de fabricação de ferramentas. Quando você chama fabricação de ferramentas, assim, quando você tem uma ferramenta e tem que atribuir um nome. Eu acho que eu tenho um exemplo na língua de sinais, na criação de ferramenta. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o sign writing é um exemplo da criação de ferramenta na comunidade surda para a comunicação. Então, antes, quando eu trabalhava com a comunidade surda, eu não tinha sign writing. O que seria isso? Língua escrita de sinais. A língua escrita de sinais. Aí, quando eu voltei em 2020, aí eu comecei a ver um monte de artigo e livro com sign writing que eu nunca tinha visto. E aí você vai no YouTube, vê vídeos e tem lá não só o sinal, mas também tem o sign writing. Então é uma fabricação de ferramenta linguística que a gente tem agora na língua de sinais. E ali tem um detalhe. Com a invenção disso, você precisa inventar um nome também. Aí tá a questão da gente atribuir nomes mais uma vez. Tá? Não sei se eu estou perguntando se eu acho. Não, mas é isso mesmo. Mas é eles que me. Eu não sei, pode ser que eu estou errada. Eu acho que não está claro ainda. Eu acho que não está claro ainda que a ideia não é o que se cria. Uma ferramenta em si. Não é o que se cria, mas sim o processo a necessidade de nomear aquilo. Sim. Eu acho que ainda não está claro que quando se fala de fabricação de ferramentas, é isso, é esse processo. Existe algo, então esse processo de dar nome é o que nós chamamos de fabricação de ferramentas. Então não é criar o objeto. Sim, pode. É classificar. A origem da linguagem vem da necessidade de nomear as coisas. Ótimo. Isso mesmo. Essa é a ideia. Resumo. Isso mesmo. Sim? Por que você vai? Pode ficar. Nunca reclamei dos outros. Reclamei dos outros. Então, gente, coisa feia. Então, gente, a origem da linguagem está ali, como a Osana falou, na necessidade da gente botar nome nas coisas, tá? Então, é um conjunto de coisas. Estamos capacitados, temos necessidade de colocar nome nas coisas. Foi o que Adão fez no Jardim do Éden. Botar nome nas coisas. Exatamente. Nas coisinhas que havia, né? Faz parte de nós, é genética e pela necessidade, então, de interação social. Então, vamos fazer um lembrete aqui, tá? Em contraste com a discussão sobre as origens da linguagem, a proposta aqui é que essa habilidade linguística está diretamente conectada ao fato de termos sido criados à imagem de Deus. Porque temos um Deus que se comunica, tá? Então,
Então ele não fez a imagem dele, logo a gente se comunica também. E aí tem 3 coisinhas que são as implicações teológicas. E aí eu vou contar para vocês. Eu sei de linguística e eu estava muito feliz. Aí quando eu cheguei na parte de implicações teológicas, eu fiquei assim, e agora? Aí eu liguei para o meu papai, que é pastor, e comecei a conversar um pouco com ele, né? A gente conversou um pouco sobre a criação. E aí ele estava me contando a parte da criação, que quando chega na questão do homem, no versículo 26 de Gênesis 1, Deus vem e fala, vamos fazer imagem de semelhança nossa, né? E a implicação disso é que Deus nos criou para a gente compreender a revelação dele. Tá? Logo, como ele nos criou com essas capacidades, a gente precisa responder a essa revelação. E além de responder a essa revelação, a gente exalta o nome dele e proclama o nome dele. Então, a parada toda da linguagem é só para você compreender a autorrevelação de Deus para nós, para a gente fazer uma resposta a ele, porque a gente é criatura dele, e para a gente exaltar e proclamar o nome dele. É por isso que nós temos essa capacidade de comunicar. Sim? Então a gente precisa lembrar essas 3 coisas. Precisamos compreender a revelação de Deus, precisamos responder e precisamos compartilhar. A nossa resposta a Deus, Cumprir o nosso propósito. não é só cumprir o propósito, mas a gente, a palavra que eu quero não é declarar, mas é confessar o nome dele, confessar nossa condição como pecadores, confessar que ele é o único Deus. É a nossa resposta à revelação dele, porque Deus se revelou a nós para isso. Quando eu falo de revelar, é que se mostrou, tá? Adoração. Que é a adoração. Então a gente tem as 3 coisas, gente: compreender, responder e proclamar. São as 3 coisas essenciais. É para isso que a gente veio equipado, na linguagem, veio equipado para se comunicar. E aí eu já vou terminando, e tem uma meia hora, então a gente pode abrir para perguntas e tal. Parte da... tá. Então deixa eu falar, esse aqui já seria o resumo mesmo. Nosso Deus é comunicativo, somos criados à imagem dele, então logo nós também nos comunicamos. Sim? Esse é o resumo da coisa. Provavelmente a questão da linguagem ser própria do ser humano, de não precisar, de que a gente já veio capacitado para se comunicar, está associada à autorrevelação de Deus. Deus não precisa de ninguém para se revelar, ele se revela a ele mesmo. Aí o fato da gente ser imagem e semelhança de Deus, Deus colocou essa característica inata, própria da gente de poder comunicar e compreender como foi que Deus se revelou. Então pode ser meio que um processo, um atributo que Deus colocou relacionado ao fato de ser semelhança de Deus. E sem entrar em questões muito teológicas, né? Eu acho que está relacionado com o que o Daniel falou, mas acho lindo o fato de que a gente pode se comunicar diretamente com Deus, porque a gente tem essa capacidade de se comunicar, tá? Então ele colocou nós especificamente para isso, sim? E no período da tarde, vocês vão conversar um pouco, vão fazer a reflexão teológica, e eu estava conversando com o Cris, aí eu fiquei, Cris, mas por que eu vou falar logo, se eles vão falar à tarde sobre isso, né? Aí o Cristiano falou, não, fala pra galera já ir pensando e colocando coisas na cabeça deles. A gente precisa ver a história da Torre de Babel. E a pergunta seria de que forma
os propósitos de Deus são alcançados por meio do que aconteceu lá atrás. É uma coisa que a gente vai falar, quer dizer, vocês vão falar à tarde e vão contar para nós o que vocês acham disso, tá? Mas ali temos, nesse meio todo, capacidade, sistemas e então o uso desses sistemas. E aí, então, realmente eu encerro minha participação e eu vou abrir para perguntas, inclusive para o Brian, se ele quiser comentar alguma coisa que eu não comentei. Si quieren decir algo que no dije. Ok. Pat. Fala, Então, essa tua explicação foi muito boa, né, assim, em relação à língua, linguagem, fala, essa discussão. Eu estava discutindo aqui com a Samira, né, como Deus tem preparado isso, né, como Deus tem dado um limite para cada um também. Por exemplo, a Bíblia, ela explica que fala que quando o burro, né, estava lá, não queria andar e tal, e aí, né, ele não queria. E aí ele foi e falou. Lembra dessa passagem? Então, ele falou comigo, mas como isso? Lembra? Então, assim, e ele falou, lá tem a fala, né? Eu imagino Deus falando para ele, para depois ele falar, né? E isso acontece, né? Nós também, com seres humanos, a comunicação. Isso, e aqui é natural, mas lá não foi natural. Lá foi um contato com ele que não foi natural. Que Deus falou e o burro falou para o outro. Então, assim, eu fico maravilhado, surpreso com isso, né? Dessa fala do burro. Né? E assim, é um desafio para mim, interessante porque eu fico pensando nisso. Deus é maravilhoso. Também sobre a serpente também, que o diabo entrou na serpente e ela falou, né? É só uma reflexão também. Diz que a jumenta, o Balaão, derruba a teoria do Chomsky. A jumenta do Balaão derruba a teoria do Chomsky. Depois a gente conversa com o Chomsky um pouquinho. Alguma pergunta? Algum questionamento? Vitória, eu queria... você parece ser novinha. Obrigada! Eu quero dar parabéns, viu? Foi muito bom. Para mim foi novo até aqui. Eu pensava que linguagem, dentro da leitura que fazia, que linguagem era geral. Mas o que me incomodava era ver que no inglês é só um termo, language. E eu ficava, não, mas peraí, tem alguma coisa que não bate. E aí você trouxe hoje a questão de que a linguagem é do ser humano. A mula de Balaão ter falado não quebra a teoria de Chomsky, porque ali foi extraordinário. É extraordinário. Então, o Senhor ele pode mudar algo, né? Ele pode atuar acima do ordinário que ele estabelece. O ordinário foi a capacidade linguística dada ao ser humano. A mula de Balaão foi extraordinário. Não é? Então é isso. Mas parabéns, viu? Muito obrigado. Se a gente... depois eu falo. A minha pergunta para você é sobre a Torre de Babel. Ih! Não, pode. Meu grito não ficou gravado, né? Não, faz para ele. Tá no espelhamento. A minha pergunta é sobre a Torre de Babel, né? Antes a questão da uma língua e depois da Torre de Babel, né, foram várias línguas. Antes da torre, depois dessa mudança, né, teve várias línguas. Mas antes da Torre de Babel, que língua era falada? Você sabe dizer? E a segunda pergunta é: e depois da torre de várias línguas, aí eu fico imaginando, sei lá, várias línguas, né? Então, por exemplo, será que tinha também o espanhol, português? E como é que eles conseguiam fazer toda essa junção desses grupos que falavam a mesma língua para depois se espalharem, né? Eu tenho certeza que era espanhol. Brincadeira. Eu não sei dizer, provavelmente era alguma coisa das línguas semíticas, mas tem a teoria das protolínguas. Vou esperar você
de lá. O Breno tá falando que era Libras. Eu concordo provavelmente. Existe essa teoria, mas nunca chegaram na construção final da protolíngua. Inclusive, qualquer... deixa eu fazer o caminho na minha cabeça. Noé? Quando? Antes ou depois? Depois? Antes, né? Antes. Noé antes. Então, quando teve o episódio de Noé, inclusive se houvesse sotaques diferentes, se destruiu, que só ficou Noé e a família. Então a gente tem várias questões ali no meio. Vitória, o Senhor criou Adão e Eva com a genética, deixa eu organizar, com a possibilidade genética de diversidade. Qual era a cor de Adão? Então ele traz na sua genética a capacidade de reproduzir branco, negro e assim por diante. Sem dúvida a língua foi a mesma coisa. Agora o que me intriga, Babel é 11:1. No final do capítulo 10 é dito que os filhos de Sem, Cã e Jafé ocuparam as terras. Calma. Respira. Babel é no capítulo 11. Versos de 1 a 9. Capítulo 10 termina, o capítulo 10 termina com a informação de que os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, habitam as terras de acordo com as suas línguas. Está lá no final do capítulo 10, vocês depois podem ver. Aqui nós temos que buscar a origem da união entre o capítulo 10 e o capítulo 11 para entender. Será que de fato foi no capítulo 11 que o capítulo 10 termina? Informando e já de lugar texto. para teologia avançada, eu sou linguista. Mas é só informação, viu, Vitória? Eu vou fazer um comentário ainda, mas vou esperar que eles iam falar. Uma coisa interessante que a gente vê no CLM é que a língua não é estática. A língua evoluciona e se adapta para facilitar o processo de comunicação. Então é muito provável que no processo de povoar a terra tinha algumas variações para as pessoas se compreenderem e diferenciar entre as mesmas famílias. Aí a gente volta para Noé. Depois que teve isso, já se perdeu um monte de coisa. Aí se reconstruir com os filhos de Noé. E quando vai para a Torre de Babel, que o Senhor diferencia todas as línguas, eu imagino que eles foram se achando pela similitude da fala. Por exemplo, eu consigo me juntar com a Vicky, com o Brian, com o Américo, com o Aurélio, porque falam espanhol. Mas não consigo me juntar com muitos de vocês porque eu não sei Libras. E se falasse línguas de sinais venezuelanas, ainda não consigo me juntar bem. Então, esse processo de procurar o parecido permitiu a gente se espalhar entre os iguais. De fato, é um tema bastante interessante. Vocês vão ter a oportunidade de comentar sobre isso à tarde, né? E eu só queria recapitular e fazer o comentário que eu ia fazer para vocês sobre Adão e Eva, né? Quando eu estava conversando com meu pai sobre essa questão do Gênesis, ele comentou para mim, olha, tem duas coisas importantes, que aí vocês debatem com os teólogos, tá? Não é comigo. Eu sei de linguística. Tem duas coisas interessantes. Quando Deus criou o homem, ele deu hálito, sopro, tá vendo? Um monte de palavra. Tá. Sopro de vida, que ele não deu para outras coisas que ele criou. Então já por ali a gente vê diferenciado, né? Essa é uma coisa. E tem um comentarista, depois eu posso ver quem que foi, aí vocês vão e brigam com ele. Ele comenta que nos originais a palavra usada para pó, que foi com que foi criado o homem, com que foi criadas as outras coisas, é diferente. São duas palavras diferentes no original. Então a gente, desde a criação, desde já pensou, esse aqui é diferente, eu quero me comunicar com esse tem sopro de vida, tá? Então aí, agora sim, encerro minha fala.
Patrick Linguista. Estou esperando todo mundo no CLM aqui. Tá, mas uma dúvida assim, né? Na verdade uma curiosidade, né, assim, sobre a torre, né? Só um pensamento, né? A gente sabe que a história vem com uma língua só e depois da torre vai em várias línguas. Mas vamos voltar para essa uma língua só. Né? Se fosse até hoje essa uma língua, você acha que a vida teria melhor? Ou não? Como seria? Só uma curiosidade. Eu vou perguntar para a galera que convive com as duas comunidades. Tem sotaque entre as... Tem. Aqui no Brasil? Então pensem, aí eu quero que vocês falem. Parece linguística, sotaque. Fala desse contexto ali sobre... a gente não consegue nem manter padronizada a nossa língua. Então, se fosse uma língua, já teria modificado, que foi o que aconteceu, né? A gente tem variedade de línguas hoje. Então, é isso. Aurélio? Não, é porque geralmente a gente vê o espalhar das línguas, né, quando tem em papel, a gente vê como uma maldição, como algo ruim.